A linha D só pode ser militar em serviço também. O D é militar em serviço. Então, o que está previsto aqui? A linha D, eu vou resumir. Então, de novo, militar em serviço somente pratica crime militar. Está aqui. Militar em serviço não pratica crime comum. Anote isso aí para não errar nunca na prova. Está aqui, ó. Se ele está fazendo manobra, exercício, ele está em serviço. Não tem como militar fazer manobra e exercício. A pessoa exercício é 1, 2... Não. Exercício de natureza militar, um treinamento, um acampamento, um cantonamento. Tá? E quem pode ser a vítima? De novo, militar veterano ou civil. Então, ele está lá fazendo um exercício, uma manobra, e acaba praticando o crime militar. Então, a letra C e D eu vou classificar como em serviço. E a letra E? A letra E é por militar da ativa. Então, fechamos. Todas as variáveis do inciso 2 só pode ser praticado por militar da ativa. Contra o patrimônio, sobre a ordem, então, o furto, por exemplo, ali, ou a administração militar. Um crime contra a administração militar, por exemplo, a falsidade ideológica, a concussão, o peculato, que é o 303, a concussão do 305, ou a ordem administrativa militar, tudo bem? Extravio ali de documentos e outros mais. Então, senhores, e só um detalhe, a letra F ela foi revogada, ela nem aparece aqui, mas era usar arma. Antigamente, usar arma de propriedade militar dava aquela conduta natureza militar. Hoje, não. Hoje, usar arma da propriedade militar é só usar arma. Vai ter só agravante lá do artigo 70, usar arma, ok? Então, de novo, quais são as 5 variáveis do inciso 2? Militar da ativa contra militar da ativa, militar em serviço, ou militar contra o patrimônio, contra a ordem administrativa militar. Então, praticamente, eu tenho 3 variáveis diluídas em 5 alíneas. Já o inciso 3, podem passar para mim, nós mudamos o sujeito ativo. O inciso 3, nós vamos mudar o sujeito ativo. Quem pode ser o sujeito ativo do inciso 3? E aqui há uma mudança muito grande. O inciso 3, pode passar? 3, inciso 3. Isso. Né? Não. É o inciso 3. Volta lá. Serviço, eu tenho razão. Isso, pode baixar. Mais. É porque aqui tem um erro, gente, aqui, ó. Eu vou corrigir o erro aqui do slide, ó. Tá 2, mas é 3. Os crimes praticados por militar da reserva reformada ou civil é inciso 3. O professor está conectado, vocês estão achando que dá pegadinha no professor? Não dá pegadinha. Lembra que eu tenho um código aqui na cabeça? Lembra que a mudança dessa legislação eu participei da comissão que elaborou? Então, senhores, o inciso 3, o sujeito ativo aqui é veterano ou civil. Com uma observação que eu quero aqui, ó. Civil somente pratica crime militar contra forças armadas. De novo, civil somente pratica crime militar contra as forças armadas. E civil não pratica crime militar estadual de jeito nenhum. Bom, Vadmecken, grudem seus olhinhos aqui. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado, eu vou chamar carinhosamente de veterano, ou por civil. Civil apenas contra as forças armadas. Aí, qual a circunstância? Contra as instituições militares, contra o patrimônio e a ordem administrativa militar, considerando-se como os tais não só os do inciso 1, como os do inciso 2, e aí, gente, fica fácil. Somente nestes casos, somente nos casos. Quantas variáveis eu vou ter? 4 variáveis, A, B, C e D. Primeira variável, contra o patrimônio. Então, quando que o veterano estadual pratica esse crime militar? Lembrando, civil só vai praticar isso aqui se for contra forças armadas. Civil não pratica crime militar estadual. Então, de novo, vamos lá. Então, quando que o veterano pratica o crime militar e o civil contra as forças armadas? Quanto o patrimônio sob administração militar. Então, por exemplo, furto. Furto, 240, furto. Apropriação em débito, está lá.
ou contra a ordem administrativa militar, são os crimes lá do título 7. O título 7, por exemplo, lá o peculato, como, por exemplo, extravio de documento 316, como, por exemplo, a corrupção ativa, a corrupção passiva, 308, 309, ok? Está aqui. Agora, de novo, ratione locus. Olha o perigo. Gente, isso aqui é um perigo. Isso aqui é um perigo. Sabe por quê? Civil não comete crime militar contra outro civil e veterano não pratica crime militar contra outro veterano. Mas não basta só estar amoldado no artigo 9. Tem alguns casos lá no tipo penal exclusivo que só militar vai praticar. Por exemplo, devastar correspondência destinada a outro militar. Esse tipo penal só é possível se for praticado por militar da ativa contra militar. Só o artigo 9, 2A. Então, cuidado, que o próprio código ele prega essa peça em vocês. Outro crime, por exemplo, emitir cheque sem suficiente provisão de fundos. Só pode ser praticado por militar da ativa contra todos os militares da ativa, não tem essa possibilidade. Não obstante, está no rol de crimes contra a administração militar. Gente, cuidado, o próprio código conversa com a gente, tá bem? Bom, então, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa, assemelhado não existe. Aí eu mando parar por aqui, gente. Por quê? Porque Ministério Militar, o civil, né? Funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, como que o civil pratica crime militar estadual? Não pratica, então não tem como. Contra funcionário da Justiça Militar Estadual. E também não tem como praticar contra o Ministério, porque hoje lá no Ministério nós só temos militares, nós não temos funcionário civil de Ministério lá, né? No exercício de função inerente a seu cargo. Então hoje eu não tenho cargo para civil e Ministério Militar, eu só tenho cargo de militar. Cargo é local que se ocupa na administração pública, então lá é exclusivo de militares. Então por isso que eu falo que para por aqui a nossa interpretação. Tudo bem? Pessoal, acabou por aí? Não, não acabou. Não acabou. Eu tenho ainda a letra C e D. Pode passar, por favor. Letra C e D. A letra C e D, eu vou resumir para vocês. É contra militar em serviço. Então é quando o veterano pratica crime militar contra militar que estiver em serviço. E o civil contra militar das Forças Armadas em serviço. Eu vou provar para vocês. Poderia resumir só assim, contra militar em serviço, está aqui, ó. Contra militar em formatura, está em forma, serviço. Ou durante o período de prontidão, militar está de serviço. Vigilância, está de serviço. Observação, está de serviço. Exploração, militar está de serviço. Exercício, ele está de serviço. Acampamento, ele está de serviço. Acantonamento, ele está de serviço. Ou manobra. Eu podia muito bem ter resumido isso aqui em serviço. Foi complicar a vida dos outros, mas tudo bem. Aí está aqui, letra D, serviço. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar. Se ele está lá, ele está de serviço. Ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, né? Garantia da lei da OGLO, que as Forças Armadas estão fazendo muito, principalmente lá no Rio de Janeiro. Serviço. Ordem administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, obediência à determinação superior. Militar em serviço. Então tem essas 4 variáveis, né, que o militar veterano pratica contra militar da ativa ou o civil contra as Forças Armadas. Quais são então? Contra militar em serviço, estando em lugar sujeito à administração militar, ou contra o patrimônio e a ordem administrativa. São essas questões que nós vamos ter. E aí chegamos, para finalizar a nossa aula de hoje, para vocês viverem felizes para sempre, os parágrafos 1º e 2º. Que são chamados crimes dolosos contra a vida civil, que eu vou resumir para vocês aqui agora. Eu vou resumir. Senhores, militar estadual que praticar crime doloso contra a vida de civil sempre será julgado no júri, aqui, ó, tribunal do júri. Sempre. Militar estadual que praticar crime doloso contra a vida de civil sempre vai ser julgado no tribunal do júri. E militar das Forças Armadas
Militar das Forças Armadas, anota aqui para mim, em serviço, agindo em virtude da função, em defesa de aquartelamento, que também é serviço, que aqui é ratione locus, sempre será julgado na Justiça Militar da União. Então, militar em serviço ou agindo em virtude da função das Forças Armadas nunca será julgado em justiça comum. Não há hipótese constitucional. Isso aqui nada mais é do que um desdobramento do artigo 124 da Constituição Federal. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares. Então, eu vou resumir aqui. Militar estadual, policial militar, bombeiro militar, que praticar crime doloso contra a vida de civil, sempre será julgado na Justiça Militar. Militar estadual, policial militar, bombeiro militar, que praticar crime doloso contra a vida de civil, sempre será julgado no Tribunal do Júri. Cuidado, pegadinha, Tribunal do Júri, não é Justiça Comum. Já militar das Forças Armadas, em serviço agindo em virtude da função, que é chamada GLO, Lei do Abate, sempre será julgado na Justiça Militar da União. Me parece que tivemos aqui, né? Achei que era uma dúvida do nosso pessoal aqui, né? Beleza, achei que era dúvida do... Eu vou mandar um abraço, então, pessoal de Bom Despacho, minha terra, pedi mandar um abraço, pessoal de Bom Despacho, minha terra, pessoal lá de Ipatinga, que está nos acompanhando aqui, a transmissão, um grande abraço, pessoal de Ipatinga, pessoal de Pará de Minas, né, grande abraço, pessoal de Passos, aqui, Alpinópolis, um abraço para a Patrulha Rural de Alpinópolis também, mandando um abraço para todos. Gente, o pessoal de Criciúma, no Paraná, grande abraço para a turma aí, um abraço para vocês, tá? Então tá aí, abraço dado para vocês, ok? Bom, então o que fala os parágrafos primeiro e segundo, já caminhamos para o final. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e praticados por militares, eu colocaria estaduais, aqui, contra a vida de civil, serão de competência, então anota aí para não errar. Militar estadual que praticar crime doloso contra a vida civil, julgado no júri. Militar das Forças Armadas que praticar crime doloso contra a vida civil, em serviço ou agindo em virtude da função, sempre será julgado pela Justiça Militar da União. Está aqui, ó, os crimes de que trata este artigo. Quando dolosos contra a vida e cometido por militar das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União se praticado no contexto. Aí eu quero mostrar o contexto para vocês. É serviço. Ou agindo em virtude da função. Vadimeca, vamos ver o contexto? Do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado de Defesa. Serviço. De ação que envolva segurança de instituição militar. Segurança de instituição militar é ratione locus. Ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Pode passar, por favor. De atividade de natureza militar, de operação de paz, serviço, de garantia da lei e da ordem, serviço, e de atribuição subsidiária realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal e nos seguintes diplomas legais. Lei do abate. Lei do abate. Crime eleitoral. Senhores, não tenham dúvida, qualquer concurso que você queira prestar aqui em Minas Gerais, você quer ser juiz militar, juiz federal da Justiça Militar das Forças Armadas, lá da União, tem que estudar o artigo 9º. Quer ser Ministério Público Federal, tem que estudar. Cai também. Quero ser juiz de direito, juiz militar aqui em Minas Gerais, uma das 5 auditorias criminais. Vai cair essa matéria para você. Eu quero ser oficial da PM, eu quero ser sargento da PM, eu quero fazer o EAP da PM, eu quero fazer o CHO, eu quero fazer o CTSP. É obrigatório o artigo 9º, é uma matéria transversal a todos, ok? Turma, queria agradecer a vocês, espero que tenham gostado, acompanhem a gente aqui na Magistral, e eu queria, nesses minutos finais, né, convidar meu amigo, professor Fiuza, ele que vai aqui ocupar esse palanque agora, ele vai continuar com vocês, então obrigado, Fiuza, uma boa noite, saúde e paz para vocês, desejo a todos saúde, serviço, sabedoria, prosperidade, justiça e paz, grande abraço, minha continência para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu.
Ó, presta atenção. Álcool para você aqui. Deixa eu fazer aqui um alá, professor Raimundo. Deixa eu trocar. Olha lá. Não passei um segundo dessa vez, ó. Não passei um segundo. Não, eles acham que eu não consigo. É porque no finalzinho sempre tem uma pergunta de aluno. Eu não posso matar a pergunta de aluno. Então deixa eu botar a máscara. Sair na foto sem máscara é politicamente incorreto. Deixa eu botar para pegar em máscara. Isso. Transmitiu ao vivo ou não? Só gravado? Ao vivo? Ao vivo até agora. Não teve pergunta, não? Bom? Posição